R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E sai jogando, individual, porque o Mengão pisou no freio ali no segundo tempo. Tudo bem com você? Tudo bem, William? Prazer estar aqui com você, com o Birner, com o professor Celso Zelt, com o Pedro Ivo e com os fãs de esporte. William, ficou bem claro isso, né? E cá entre nós, aconteceu hoje na Arena do Corinthians o que todos imaginavam, né? Deu a lógica. Neste momento, Flamengo e Corinthians são muito distantes como times de futebol, como elencos, né? E essa distância está cada vez maior. Vale lembrar que recentemente, quando não estava nos seus melhores momentos, ainda dirigido pelo Domi, o Flamengo venceu o Corinthians dentro da Neoquímica Arena por 5-1. E hoje, voltando a apresentar um grande futebol, um futebol compatível com 2019, com uma intensidade, com movimentação, com os jogadores tecnicamente se apresentando muito bem. Everton Ribeiro gradativamente vai voltando a jogar bem. Isla atuando bem. A dupla de zaga Gustavo Henrique e Léo Pereira, embora o Léo Pereira tenha participado ali do gol contra, a bola bateu na cabeça dele, mas tiveram os dois zagueiros uma atuação segura. O Flamengo realmente num grande momento, em pouco tempo de Renato Gaúcho, apenas 2 semanas. E aconteceu o óbvio. O Flamengo venceu bem o Corinthians e não venceu demais porque, de fato, diminuiu o ritmo. Infelizmente para o corintiano, e o corintiano sabe disso, essa é a realidade. Eu não imagino que antes do jogo algum corintiano pensasse assim: nós temos condições de ganhar bem do Flamengo. Podemos até ganhar, porque é futebol, mas a tendência é que o Flamengo vença e vença com tranquilidade. Foi o que aconteceu. Deu o óbvio em Itaquera, William. Professor Celso Zelt, boa noite. Muita gente já esperava a vitória do Flamengo, mas muita gente também esperava goleada, né? Goleada. E ela quase se deu, professor. Agora sim, a gente para pensar nesse 3-1 do Flamengo e é mais ou menos por aí, né, professor? É um resultado que eu vi muito corintiano falando o seguinte no segundo tempo: não, ainda bem que ainda saiu o golzinho e ficou só no 3-1. A sensação foi essa, professor? Foi sim, William, companheiros, fãs do esporte, boa noite. Já que a gente está nesse frio danado, a gente pode dizer que foi sensação térmica de goleada. Foi. Foi um jogo que virou 3-0. Foi um jogo em que o corintiano assistiu até o fim, torcendo para o jogo acabar. Foi um jogo em que o corintiano se surpreendeu com o seu gol. E foi um jogo em que o rubro-negro mais exigente talvez até tenha se irritado. O time tirou o pé. No fim, quando o Corinthians reage um pouquinho, não era mais o Flamengo.
A diferença entre os dois times hoje realmente é muito grande e a gente só lembra que o futebol não tem lógica quando ele contraria a lógica, né? Mas na maior, e é por isso que se faz tanto alarde com os resultados fora do eixo. Porque o normal, até é curioso, porque em termos de resultado, não foi o mais normal. Não foi jogo para diferença só de 2 gols. Me lembrou muito um outro jogo que é a goleada que não houve, né? Holanda e Uruguai na Copa de 74, tem uma foto famosa do Pedro Rocha, do Uruguai perdido no meio de holandeses, e aquele jogo só acabou 2-0. É a famosa goleada moral, todo mundo lembra como um baile. Hoje não foi uma goleada, mas foi um baile de bola. E a gente vai discutir muito sobre isso aqui, méritos de um, defeitos do outro. É claro que os méritos são do Flamengo. O Flamengo sobra candidato a melhor em campo hoje. E do Corinthians sobraram candidatos a pior. Eu acho que em termos de postura, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, o Corinthians pode mais. Vamos falar sobre isso sim, porque é uma derrota normal, mas a gente pode discutir, inclusive, alguns jogadores aí, já alguns jogos. Silvinho falou sobre isso na coletiva também. Pedro Ivo Almeida, boa noite para você. Ficou a sensação de que foi mais difícil entre aspas, fazer 5 no São Paulo ou 4 no Defensa do que fazer os 3 hoje no Corinthians? Tudo bem contigo? Tudo bem, William. Boa noite a você, Celso, João, Birner, fã de esporte com a gente em casa. Talvez essa sensação de que tenha sido mais difícil contra o Defensa, tenha sido mais difícil contra o São Paulo, porque em algum momento do jogo, Defensa ali um pouco no final do primeiro tempo, né, podemos dizer, o São Paulo durante 60 minutos, em algum momento do jogo, essas equipes citadas jogaram, entraram em campo, fizeram por merecer essa sensação que a gente debate aqui de que poderia, ter sido diferente, foi uma sensação de dificuldade. Talvez muita gente possa ter achado o 5-1 exagerado contra o São Paulo, achou os 4 gols contra o Defensa exagerado, pela sensação de que tinha um outro time do lado de campo. E hoje ficou uma sensação diferente, né, oposta, porque não tinha um outro time do outro lado do campo. No primeiro tempo só tinha o Flamengo em campo. E aí o que eu acho é que quando a gente fala muito também, a gente bate nessa tecla, o professor já citou postura, muita gente falando que houve um apagão, que o Corinthians, eu mesmo aqui falando agora que o Corinthians não entrou em campo, só que eu acho que tem que haver uma outra valorização também. O Flamengo tirou qualquer chance do Corinthians, não é simplesmente que o Corinthians não entrou, o Flamengo fez o Corinthians não conseguir pisar o gramado. O Flamengo daquele ritmo avassalador que a gente via muito há alguns anos atrás, há 2 anos atrás mais especificamente, já começou com essa postura. Então tem muito mérito também do Flamengo, não só da apatia do Corinthians. Eu acho que tem muito disso. Esse Flamengo que envolve. Na sexta-feira eu participava com o Celso até, um Zelt, no BB Debate, e eu tinha uma certa dúvida. Todo mundo ali apostava numa goleada, né, professor? Eu falava, olha, mas é um Corinthians, é um clássico nacional, é uma situação de um time que em alguns momentos teve uma defesa muito sólida e me impressionou a facilidade que o Flamengo teve para desmanchar essa tal sólida, hipotética solidez defensiva do Corinthians, como se movimentou muito o ataque com o Bruno Henrique, com o Gabigol. O Gabigol hoje que não fez gol, mas a gente ficou com uma situação ali, uma sensação de que desmancha muito fácil, como se movimenta fácil, como sai da área, como arrasta a defesa, como confunde a linha defensiva corintiana, como se movimenta, como acha o passe para o Felipe Luiz no gol, que sai o lance do cruzamento do escanteio, como acha o cruzamento para o Bruno Henrique no outro gol, como está se movimentando esse Flamengo do Renato, e isso sim é dedo do Renato, como ele desmanchou essa tal linha do Corinthians que ainda me gerava alguma curiosidade que poderia ou não, ficou provado que não, conter um pouco esse ataque do Flamengo. Então acho que tem muito mérito do Flamengo conseguir desmanchar qualquer ideia de jogo. Então a partir do momento que não teve um adversário do outro lado do campo, primeiro tempo foi isso, né? A gente comenta muito pelo que a gente viu no primeiro tempo, 3-0 em 45 minutos, segundo tempo foi uma dinâmica completamente diferente. Acho que é isso, William. Acho que deu essa sensação de que foi muito mais fácil. O Flamengo tornou esse jogo também muito mais fácil, com muita movimentação, mobilidade, Gabriel, Bruno Henrique, os gols como saíram. Ô Birner, boa noite para você. Eu quero aproveitar e começar uma discussão aí contigo, e passar para os companheiros na sequência, porque já se falou aí de vontade, de pegada, de determinação e tal, etc. O nosso editor-chefe aqui, o João Gonzalez, porque se o Corinthians não tem ainda o Roger Guedes, o Linha de Passe tem aqui no comando hoje o Roger Guedes. Quando o João Gonzalez pintou o cabelinho de loiro, ele que é do tamanho do Roger Guedes, pintou de loiro, na época que o Roger Guedes estava loiro, ficou a cara do Roger Guedes, a cara. Então o nosso João Gonzalez, o nosso Roger Guedes aqui, ele tem a imagem, o momento da conversa entre o Gabigol e o Gil, né? O papo ali naquela saída que a gente mostrou agora há pouco no Sport Center. Então, Joãozinho, coloca aí pra gente, porque
talvez esse papo diga muito do que é o Flamengo e do que é ou do que foi, do que está sendo, não é o que é na essência, mas o que está sendo o Corinthians. Vamos ver. Calma, tô falando com ele. Todo mundo fala com o juiz. Escuta, 3 negócios. Quer duro pra você. Quer fazer gol. Quer duro pra você. Quer fazer gol. Quer fazer gol. Quer duro pra você. Vai, escanteio, lateral. Eu vou voltar o lance pro pessoal pegar o áudio bem ali desde o começo. É uma discussão. O Gil tá discutindo com o Gabigol porque eles ficam pressionando a arbitragem. E aí ele fala: você quer escanteio? Você quer não sei o quê? Você quer pressionar a arbitragem? Você quer isso? Você quer aquilo, aquilo outro? E aí o Gabigol vira pro Gil e fala assim: Gil, a gente quer fazer gol. Para, Gil. Para, Gil. Não, para, Gil. Vamos mostrar de novo? Vamos colocar de novo aí, por favor? Mais uma vez. Mais uma vez. Ele tá falando com o lado ali do campo. Calma, mas calma, tô falando com ele. Todo mundo fala com o juiz. Escuta, 3 negócios. Quer fazer gol. Quer fazer gol. Quer fazer gol. Vai, escanteio, lateral. Ô Birner, essa discussão que é tão normal, corriqueira, jogador um discutindo com o outro e tal, não é nem isso o mérito da questão, mas talvez o que o Gabriel tá falando ali, o Gil, vocês querem tudo, vocês querem escanteio, vocês querem a bola pra vocês querem reclamar da arbitragem, vocês querem não sei o quê, e o Gabriel fala: a gente quer fazer gol. Diz muito sobre o apetite de um time e do outro, Birner, ou não? Quero te ouvir, tudo bem contigo? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. A gente tem que lembrar que essa discussão acontece no final do primeiro tempo. Isso. E foi um jogo que poderia ter sido, se você tirasse a camisa do Corinthians, tivesse trazido um time pequeno para jogar contra o Flamengo, um treino sem câmeras, teria sido mais ou menos parecido o treinamento. Né? Foi um jogo de ataque contra a defesa, um vareio de futebol, um passeio, em que o Flamengo não fez mais gols, porque ao contrário do que os colegas acham, eu não vi os jogadores do Flamengo principais hoje tão inspirados assim. Eu acho que a dinâmica foi excepcional, eu acho que a marcação na frente foi muito bem executada, eu acho que a parte coletiva foi muito boa, mas eu acho que no último passe e algumas vezes até na finalização, o Flamengo hoje não foi o Flamengo dos últimos jogos. Por isso, o Flamengo atuou... Hoje, desde que o Renato chegou ao Flamengo, vou tirar o primeiro jogo contra o Defensa, fora de casa, porque foi um jogo muito diferente, com o time ainda muito engessado, e vou tirar o jogo contra o ABC, porque é um adversário de nível muito inferior. Fora essas 2 partidas, essa foi a partida mais fácil para o Flamengo, né, entre os jogos do Campeonato Brasileiro. Porém, o Flamengo fez o seu menor placar entre essas partidas contra Bahia, São Paulo e Corinthians, exatamente porque faltou inspiração. Apetite o Flamengo tem, isso é inegável, e o Gil estava irritado, porque o Gil é um zagueiro de qualidade, o Gil tem uma carreira em que não está acostumado a ser, assim, vamos dizer, sparring, né, está acostumado a jogar de igual para igual, ou a jogar em times que são protagonistas, mas não um sparring de uma outra equipe. Hoje era isso. Até aquele momento a partida, no segundo tempo o Flamengo tira um pouco o pé, acho que o Corinthians melhora um pouco a marcação e o jogo fica ainda bem favorável ao Flamengo. O Bruno Henrique perde um gol ali que para mim é falta de concentração e hoje também não era um dos dias mais inspirados do atacante flamenguista. Ele está num dia iluminado como esteve, por exemplo, no último final de semana, faria aquele gol e faria outros também, criaria mais chances, mas eu acho que é normal essa discussão e ela reflete, como você disse, o que são as equipes hoje. O Corinthians é um time que tem alguma capacidade de marcação e pouca criatividade, e o Flamengo é um time com volume de jogo ofensivo que quer sempre fazer mais gols. Mas não conseguirá golear sempre, porque é normal que o time tenha quedas de rendimento uma ou outra vez, que tire o pé, administrando o resultado, ou que simplesmente não consiga manter o ritmo porque não dá para ser perfeito ou quase perfeito sempre. Mas a vitória é indiscutível, e eu acho que o diálogo, se você quiser retratar as equipes, quiser fazer um desenho das equipes, ele mostra exatamente o que são hoje Flamengo e Corinthians. Você acha, João, que Pode falar, Pedro. Não, eu queria só tirar uma dúvida. Eu concordo com o Vitor quando ele... Eu acho que até o Renato cita isso, se eu não me engano, na entrevista, de qualidade, um pouco mais de capricho no passe final. No patamar do Flamengo, tá? Não tô comparando com os outros times, tá, Pedro? Não, sim. A minha única ponderação, que eu queria até ver se você concorda, é se isso não é uma impressão muito mais, talvez, do segundo tempo do que exatamente
da primeira etapa. Eu fiquei com essa sensação, só que eu acho que é de um recorte do jogo que já tinha uma situação mais definida. O Flamengo ele entra para resolver a situação, para resolver a parada no primeiro tempo. Ali ele fez. E ali eu achei que teve qualidade em finalização, em último passe, ainda que pudesse fazer 4, 5, mas acho que é do jogo, criou para fazer 4, 5, 6, fez 3. Não seria exatamente essa visão da falta de capricho, podemos assim dizer, do último passe da finalização, mais de um segundo tempo, mais quando já se tinha um jogo resolvido, mais de um time também, onde o Renato já sinalizou logo depois do jogo, na entrevista, que já está mirando, por exemplo, desgaste ou não, que já não vai viajar, que os principais jogadores não vão viajar. Será que não tem um pouco disso também, Vitor? Eu assino embaixo o que você disse. É que quando eu falo do jogo, eu conto os 95 minutos, sei lá quanto tempo exatamente. Não, sim, o Flamengo sim. jogou meio tempo como o Flamengo avassalador, e meio tempo o Flamengo foi pouco inspirado, não foi o Flamengo que a gente tem visto desde a chegada do Renato, com exceção ao primeiro jogo. Mas isso é normal, foi o que eu disse, Pedro. Eu acho que isso faz parte, acho que isso tá no pacote. Quem dera os outros times conseguissem jogar meio tempo como o Flamengo jogou o primeiro tempo contra o Corinthians. É muito difícil. Porque aquela coisa, o Palmeiras é competitivo, eu sempre cito isso. Não vamos entrar no mérito do clássico de ontem, mas o Palmeiras pode jogar mais do que jogou no clássico de ontem, o palmeirense sabe bem disso. O Atlético é competitivo, tem muitos jogadores, mas ninguém joga no nível do Flamengo quando o Flamengo faz as suas melhores partidas. Sim. Essa é a grande questão. E o primeiro tempo foi no patamar do mais Flamengo. Alto, realmente. Foi de outro patamar, como diziam os flamenguistas. Outro patamar. O segundo tempo foi o time competitivo. O Flamengo faz eu só quis pontuar, desculpa, eu só quis pontuar, porque Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.